Jesus teve fome, mas a figueira não tinha o fruto para lhe dar. Boa noite, paz seja convosco, que o Senhor nos conceda a sua bênção, a sua paz, a sua proteção nesta noite. A palavra do Senhor em Marcos, Evangelho, segundo escreveu Marcos, é o mesmo João Marcos, capítulo 11, versículos 11 até o 14, diz assim: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca mais, jamais alguém coma fruto de ti. Seus discípulos ouviram isto. E no versículo 21, Pedro é muito observador. Quando eles voltaram, Pedro disse: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Meus amados, não era tempo de figos, mas Jesus amaldiçoou aquela figueira. Aquela figueira teve a oportunidade única de dar um fruto para o Filho de Deus, mas ela não tinha um fruto temporão, ela não tinha nada para oferecer. O que eu achei interessante é que Jesus estava olhando o templo, mas ele não ficou ali em Jerusalém, foi a Betânia e dormiu lá. Mas diz que ele observou tudo para voltar no outro dia. No outro dia, quando ele voltou com os discípulos, ele expulsou os cambistas, aqueles que estavam no templo, mas não tinham compromisso com as coisas de Deus, e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, indiretamente Jesus compara os judeus daquela época, o Israel daquele momento, como aquela figueira infrutífera, porque Jesus esperou receber algo, assim como ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas nós que o recebemos, ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Não era tempo de figos, mas aquela figueira estava diante do dono de todas as figueiras. Ela estava diante do Criador de todas as árvores frutíferas. Ela estava diante daquele que tinha poder para criar todas as coisas. Mas ela não tinha um fruto, não tinha um figo para oferecer. Não era tempo de figos. Deus espera que nós tenhamos algo para lhe dar, mesmo fora do tempo, mesmo não sendo tempo de figos, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não é tempo de figos. Vivemos dias difíceis, financeiramente, espiritualmente, politicamente. Não é tempo de figos, mas o Senhor quer de nós um fruto. O Senhor quer de nós algo. Jesus tinha fome. O Senhor tem fome de receber o nosso fruto, algo que nós temos a lhe oferecer. Oremos ao Senhor nessa noite. Senhor Deus, passando por aquele caminho, voltando da casa, certamente da casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia, o Senhor encontrou uma figueira na beira do caminho e nela não havia fruto. Não era tempo de figos, mas o Senhor tinha fome, o Senhor precisava naquele momento. Nessa noite eu quero te apresentar a casa,
a vida, a família e o ministério dos teus filhos. Para que não sejamos infrutíferos. Para que não sejamos, Senhor, pessoas que se entregam às dificuldades da vida e deixam de produzir para o Senhor um fruto. O Senhor nos deu talentos. O Senhor nos deu muitas coisas. Como aquela viúva que disse para Eliseu: não tenho nada em casa, mas depois disse: espera aí, eu tenho um pouco de azeite. E o Senhor multiplicou o pouco que ela tinha. Nessa noite eu te peço, Senhor, por cada figueira, por cada crente, por cada irmão, por cada obreiro, cada pastor, que não sejamos como aquela figueira que não tinha um fruto para te dar. Queremos te oferecer frutos temporâneos. Queremos, ó Deus, te oferecer, mesmo em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à tristeza, em meio ao luto, nós queremos te oferecer o melhor louvor. Arrancar da nossa alma, mesmo em momentos de tristeza, a melhor adoração. Te adorar até no dia do luto e te oferecer um fruto, mesmo com dificuldades. Como Gideão te ofereceu uma oferta. No tempo de crise ele tinha um cabrito, tinha bolos e tinha algo para oferecer ao Senhor. Receba a nossa oração e a nossa adoração e nos conceda, por graça e misericórdia, uma noite de paz e de sono restaurador. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Boa noite, paz seja convosco.